você? Você quer ter a sua vida bem-sucedida, ter os seus caminhos abençoados por Deus, prosperar em todo o seu caminho, todos os dias? A palavra de Deus nos dá uma dica, lá em Josué 1, que diz: meditar dia e noite. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na nossa caminhada com o Senhor, podemos crescer a cada dia, devemos crescer a cada dia, crescer espiritualmente e agradar ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com tudo aquilo que a gente puder fazer, né? Temos mãos, temos pés, temos olhos, boca, uma mente que pensa, que raciocina. Deus nos deu tudo isso para a honra e glória dele. Então, todos os dias, falando de mim, né? A única coisa que eu posso falar é de mim, né? Eu tenho, pela misericórdia do Senhor, buscado crescer mais em intimidade, conhecê-lo mais, fazer algo que venha agradá-lo mais. E tudo isso retorna para mim como vida. Vida, paz, alegria, satisfação, porque é a presença dele que traz tudo isso. É a presença de Deus que me dá vida. Porque se não fosse isso, eu nem sei onde eu estaria hoje. E meditar todos os dias na palavra, buscar ter os pensamentos dele dentro de mim, tem me feito querer engrandecer o nome dele, santificar o nome dele em cada detalhe da minha vida. Isso tudo eu falo aqui pela misericórdia do Senhor para que você também queira isso. Imagine nós, seres humanos que estamos aqui nesse mundo sujo, no mundo impuro, lameado pelo pecado, a gente buscar se manter com as vestes limpas. E isso é um dever nosso. É um dever de todo aquele que crê no Senhor. Porque aqueles que não creem estão lançados no pecado e não se importam com isso. Estão sujos e não se importam com a sujeira. Gostam da sujeira. Muitos gostam do pecado. Mas se a gente gosta de roupa limpa, se a gente gosta de coisa limpa, se a gente gosta de um ambiente limpo, puro, então a gente vai buscá-lo manter daquele jeito. Então a mesma coisa com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração. Porque o que sai da nossa boca é o que já está lá dentro. A boca fala o que está cheio o coração. Então, a gente ter esse cuidado, a gente ter esse zelo por manter as nossas vestes limpas e o nosso interior limpo, nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente. Porque o que sai de dentro de nós é o que já está lá dentro de nós. Então, lá em Eclesiastes também fala sobre isso. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo. Imagina, todo o tempo, 24 horas por dia, a gente ter a mente em Deus. Imagine você ter 24 horas por dia os pensamentos de Deus dentro de você. Imagina você ficar pensando em Deus toda hora. Você não parar de pensar em Deus. Você não parar de pensar nas coisas do alto. Você não parar de pensar na palavra dele. Você não parar de pensar em como agradá-lo. Em como eu posso conhecer mais ao Senhor. O que é que eu posso fazer, Senhor, para cooperar mais para o teu reino avançar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso fazer aqui com as minhas mãos
Se é para postar alguma coisa na internet, que seja coisas de Deus, que se é para falar com alguém, conversar com alguém, que eu inclua algo que remete a Deus, que eu inclua, nem que seja uma palavra, nem que seja uma palavra na conversa. A conversa pode ter nada a ver com nada, mas eu tentar incluir Deus nessa conversa. Imagina você fazer isso toda hora, todo dia, o dia todo, até que ele venha, até que o Senhor venha. Como vai ser a sua vida? Como vai ser o seu caminho? Com toda certeza vai ser como está escrito aqui. Um caminho próspero e bem-sucedido, porque a sua mente vai estar ligada com a dele. A sua mente vai estar focada nele. Imagina você ter a sua mente focada em Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Um dia, no início da minha conversão, eu perguntei ao Senhor: Pai, é possível eu até mesmo enquanto eu trabalho, eu ter a minha mente focada no Senhor? E ele respondeu e disse: sim. Então foi nesse tempo que começou assim, enquanto eu trabalho, porque o meu trabalho permite isso também, né? Você tem que ver as condições do seu trabalho. Eu consigo colocar uma pregação e ficar escutando, né? Eu consigo ficar em espírito enquanto eu trabalho, orando, quando vem um pensamento assim de alguém para orar. Às vezes também eu saio do lugar onde eu tô e vou pro banheiro e oro, né? Coloco ali diante do Senhor a minha vida, oro por alguém, falo aquilo que tá me preocupando, aquilo que tá me inculcando, né? Algum pensamento, meu pai, eu tô pensando em fazer isso, fazer aquilo, então eu coloco diante dele. Então são coisas assim do dia a dia que vão fazendo a nossa vida se tornar pura nesse mundo sujo. Então a gente vai se santificando, a gente vai se purificando da sujeira do mundo, porque a gente está se aproximando daquele que é puro, daquele que é santo. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo é santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o que é que eu posso fazer para ver a Deus? É buscar viver em santidade. E o que é santidade? Santidade é você se aproximar de Deus. É você se aproximar daquele que é santo. É você querer ter os pensamentos daquele que é santo dentro de você. E não apenas ter uma aparência de santidade, porque a aparência vem automaticamente por si só, porque se você está buscando o que é santo para dentro de você, então o seu exterior vai mostrar o que tem dentro de você. Eu tenho percebido, assim, tem uma mulher que eu vejo quase todas as vezes que eu vou para a igreja, no caminho, eu vejo ela e ela tá fumando. Ela tá caminhando, indo para algum lugar, sempre no mesmo caminho que eu vou para a igreja. E eu já vi ela várias vezes, e eu oro por ela dentro do carro mesmo. Quando eu vejo ela, eu oro: converte, Senhor, converte. Em nome do Senhor Jesus, liberta desse vício. E ela, na maior parte das vezes, está fumando. E o semblante dela é de uma pessoa que é triste, de uma pessoa cansada. Os olhos dessa parte aqui, né, bem pretos assim, e fumando e como se ela tivesse só existindo. Que o Senhor permita uma situação para que a palavra chegue até ela, em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que tem dentro de nós externiza. E quando a gente tem o Espírito Santo, existe uma diferença. A pessoa tem um semblante ameno, um semblante assim de paz, transmite paz. Você já conheceu alguém que ao falar com ela,
as palavras dela, a maneira dela falar, o jeito dela transmitiu paz para você. Então, isso Deus faz. Quando a gente tem Ele dentro da gente, Ele faz essa paz se externizar. Então, a gente transmite aquilo que está dentro da gente. A gente fala o que está dentro da gente. As nossas atitudes partem daquilo que está dentro da gente. Então, o que tem estado dentro de você nesses últimos dias? O que você tem falado mais? Quais as palavras que têm saído mais da sua boca? Você, como cristão, tem anunciado a Cristo mais? Ou tem vivido sua vida mais com a mente nas coisas dessa terra? Por exemplo, agora, né, que tá aí as Olimpíadas e tal, você tem se preocupado mais em assistir os jogos ou tem buscado se edificar mais com a palavra, assistindo alguma pregação, ouvindo alguma mensagem de Deus? Por mais que você até goste, talvez você até goste dos jogos, mas você já pensou em fazer um sacrifício para Deus? Um sacrifício de louvor? Você, eita pai, eu gosto de assistir esses jogos, mas eu não vou assistir de propósito. Eu vou fazer um propósito de não assistir nenhum desses jogos e ao invés de assistir esses jogos, eu vou estar me santificando, pegando a tua palavra para meditar ou assistindo alguma coisa que remeta ao Senhor. Eu vou estar me edificando em vez de assistir esses jogos, porque no fim das contas, os jogos vão acabar. E o que é que vai mudar na minha vida? O que é que vai acrescentar na minha vida esses jogos? Saber que o Brasil está ganhando em algum jogo vai acrescentar em quê na minha vida? Isso vai durar para sempre dentro de mim? O que é que vai me edificar isso? O que é que vai acrescentar na minha mente de sabedoria, de crescimento espiritual? Isso vai acrescentar em quê? Então, é algo assim que a gente mesmo escolhe. A gente determina para nós mesmos. Não, eu quero me santificar, eu quero fazer coisas úteis. Eu quero ver coisas úteis. Eu quero ouvir coisas úteis. Para que a minha fé se torne útil e não inútil. Para que a minha fé venha funcionar quando eu precisar. Porque não é o jogo da Olimpíada que vai me ajudar quando a guerra vir, quando a tribulação vir. Não vai existir mais jogo, não vai existir mais essa euforia. E está muito próximo disso. Poucos estão percebendo, mas a gente já está na tribulação. E só resta um pouco de tempo para tudo se manifestar. As guerras estão se alastrando. Poucos mostram isso. Poucos pensam nisso. Mas vai chegar um tempo em que não vai haver comida. Vai chegar um tempo, e não está longe, que não vai haver alimento, que não vai haver água, por conta das guerras. E isso tudo só mostra a chegada do nosso Senhor. E o que temos feito para nos preparar como uma noiva adornada, com vestes limpas e brancas? A noiva tem que estar limpa, pura. Temos que estar como uma virgem pura para o nosso Senhor. E a gente tem que manter as vestes limpas todo o tempo. Porque quando ele chegar, ele só vai chamar. E a gente vai. E vai ser num tempo de caos. Não vai ser num tempo de bonança. Não vai ser num tempo bonitinho, em que tudo está em paz. Na falsa paz, como dizem. Não, vai ser no tempo de tribulação. A igreja só vai subir quando o mundo estiver um caos. Por quê? Porque Deus quer alcançar, quer salvar o máximo de pessoas. E na maior parte das vezes, o ser humano só pensa em Jesus
quando a sua vida não tem mais saída, quando está tudo um caos diante dos seus olhos. Então a maioria é assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Deus quer salvar a todos. Então ele vai permitir caos, ele vai permitir tribulação. Permitir. Por mais que ele não queira. Por mais que nessa trajetória muitos se percam. Porque vai haver muita morte, vai haver guerra, vai haver destruição. Mas Deus é justo. E aqueles que estiverem buscando se edificar, vão ser salvos. Aqueles que estiverem com a mente o tempo todo no Senhor. Falar das coisas de Deus o tempo todo e meditar na palavra dia e noite são atitudes constantes. Devem ser constantes na nossa vida. O tempo todo, dia e noite e dia, sem cessar até que ele venha. Sem espaço para pensamentos negativos e dúvidas. Porque quando a gente está de bobeira, pensando em qualquer outra coisa, mantendo a nossa mente em coisas que não são úteis para o nosso crescimento espiritual, a gente deixa brecha para o diabo agir. Para o diabo vir e trazer pensamentos negativos, pensamentos de medo, de dúvida, de ansiedade, de preocupação. Então é melhor que a gente feche todas as brechas e mantenha a nossa mente guardadinha, protegida, assim como o nosso coração também tem que estar protegido, guardadinho nas coisas do Senhor. Sua boca confessa apenas o que vem de Deus. Seus pensamentos se ocupam apenas com os pensamentos de Deus. Suas mãos trabalham apenas em função do que é de Deus. Seus pés andam pelo caminho traçado por Deus. É impossível se desviar ou se esfriar assim. Então, quando a pessoa se esfria, é porque ela deixou de dar prioridade às coisas de Deus. Ela deixou de zelar pela mente dela, pelo coração dela, por tudo. O que é para ser para Deus, ela deixou assim, sem preencher com as coisas de Deus. O resultado dessa dedicação e entrega é certo, caminho próspero e abençoado. Não há como ser diferente. Mas reforçando que isso não pode ser feito de maneira religiosa, isto é, mecanicamente, não. Aplique todo o seu espírito e suas forças em conhecer a Deus e saber da sua vontade. Pratique o que aprender, sabendo que a transformação da sua vida ocorre de dentro para fora. Ser cristão não é ter a aparência de cristão. Ser cristão é manifestar o caráter de Cristo o tempo todo. Vigie suas palavras e seus pensamentos hoje e todos os dias, é claro. Se você quer ser bem-sucedido no que fizer, tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Isso é para todos nós, para que possamos continuar mantendo as nossas vestes limpas, puras e santas para o nosso Senhor. Já o óleo sobre a cabeça é o Espírito Santo, que deve dirigir os nossos passos. Busque o Espírito Santo, busquemos o Espírito Santo aonde estivermos. Aqui, isso também é uma escolha. Então, eu tenho buscado assim, foi o Espírito Santo que inspirou, de consagrar a Ele cada hora. Por exemplo, quando acontece, e tem acontecido muito, parece que eu creio que o Senhor, ele faz a gente ver, né? Quando eu bato o olho na hora, e é, por exemplo, 10 horas da manhã, em ponto. Eu bato o olho, aí é 20 horas da noite, em ponto. O em ponto, quando eu vejo, eu logo levanto as minhas mãos e consagro ao Senhor aquele horário. Ninguém me ensinou isso. Ninguém me falou para fazer isso. Simplesmente, conforme a intimidade com Deus, Ele vai ensinando, Ele vai dando dicas, Ele vai inspirando, Ele vai trazendo coisas novas para a gente fazer. Para quê? Para que o nome dele seja santificado em tudo na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente levanta as mãos, a gente está fazendo qualquer outra coisa, aí do nada dá 7 horas da noite. Aí levanto as minhas mãos
Louvado seja o nome do Senhor. Consagre e abençoe esse horário, meu Pai, para a tua honra e tua glória. Recebe as primícias dessa hora, Pai. Recebe a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, recebe a minha alma. Consagre e abençoa tudo que será feito nesse horário. Amém. Então, deixa Deus falar. Fala aquilo que vem à tua mente, conforme tudo que você tem aprendido. É isso, a gente colocar em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente adquire através da leitura, da meditação na palavra, a gente externiza. Oh, meu Pai, santifica, Senhor, esse lugar onde eu estou. Santifica tudo que eu estou fazendo, que seja tudo para a tua glória. Que seja tudo para engrandecimento do teu nome, que seja tudo para louvar o teu nome, para santificar o teu nome. Recebe, Senhor, essas ofertas. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é como uma oferta. Imagina você estar ofertando o tempo todo a Deus. Não é só colocando um valor monetário lá no altar da igreja. Não é só devolvendo os seus dízimos e ofertas lá no altar. Mas é o tempo todo a sua vida sendo a própria oferta. Você está dando para Deus. Olha, Deus, eu estou dando as minhas palavras, eu estou dando o meu pensamento para Ti, eu estou dando as minhas atitudes, eu estou dando o meu tempo para o Senhor, eu estou dando esse negócio aqui que eu estou fazendo, eu estou dando essa oração pelo meu irmão, pela minha família, eu estou dando para a pessoa e para o Senhor essa dedicação, esses pensamentos, essas palavras, a minha fé, a fé que o Senhor me deu, eu estou apoiando essa fé que o Senhor me deu no Senhor, não em outra coisa, não nas coisas dessa terra, não nos recursos que eu tenho, que foi o Senhor que me deu também, mas eu escolho dar essa fé que o Senhor me deu já para o Senhor. Ou seja, eu pegar essa fé e colocar na tua palavra, em vez de colocar na palavra do médico, que já falou que eu vou ficar com essa doença o resto da minha vida, que eu vou estar assim, assado, por um longo tempo. Eu não aceito colocar a minha fé nessa palavra de derrota, de doença, de enfermidade. Não, eu escolho colocar a minha fé naquilo que a tua palavra me diz. Que o Senhor vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, mazelas, toda a destruição sobre ele naquela cruz, e hoje eu tenho vida e vida com abundância, eu tenho esse direito, então eu escolho colocar a minha fé nisso. Eu escolho colocar a minha fé nesse entendimento de que eu preciso manter as minhas vestes limpas todo o tempo, de que eu preciso andar na justiça, de que eu preciso viver na verdade. Porque o Espírito de verdade vai me guiar a toda a verdade e eu vou ser bem-sucedida, eu vou ter vida, porque a verdade é vida. A mentira é morte, porque é o diabo. Então, eu escolho manter pensamentos agradáveis, bons, úteis dentro de mim. Eu escolho buscar me edificar em vez de perder tempo. Eu escolho remir o meu tempo em vez de perdê-lo. Porque o tempo hoje tá passando muito rápido. A volta do Senhor é iminente. Então, eu escolho me santificar em vez de ficar de bobeira. Então, tudo é uma escolha nossa. É a nossa mente ligada com os pensamentos de Deus. É a nossa mente querendo as coisas de Deus e o nosso corpo obedecendo. Porque é assim que tem que ser, por mais que seja difícil. Porque a alma, ela é sentimento, ela quer ficar ligada ao coração, e o coração quer comandar. Não, o nosso coração não pode comandar, ele tem que estar guardado, ele tem que estar protegido, porque ele está ligado à carne. Ele pode me enganar, porque está escrito, o coração é enganoso. Então, por mais que esse coração tenha sido renovado com o Espírito Santo, mas eu não posso confiar nele, porque ele é sentimento, ele sente. Mas a minha mente pensa que é o Espírito. Então, o meu espírito, ligado com o Espírito de Deus, tem que guiar o meu coração, a minha alma, o meu corpo. Então, tudo vai ficar organizado. Então, Jesus é vida e não religião. É vida por quê? Porque é diária, todo dia, é o dia todo. A gente tá ali com Deus o tempo todo e querendo as coisas de Deus o tempo todo.
Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Se ajudou, passa adiante. Ou simplesmente não faça nada. Mas que eu só oro para que essas palavras tenham entrado dentro de você. Que essas palavras possam mudar, nem que seja um pouquinho, o seu dia a dia para melhor, é claro. Para santificar o nome de Deus na sua vida. Para que ele seja honrado, para que ele seja exaltado através de você. E que as pessoas que estiverem ao seu redor possam ver a mudança da sua vida e querer também ter esse Deus todo-poderoso dentro delas. Assim, você e eu vamos estar evangelizando, até mesmo em silêncio. Até mesmo em silêncio, como Eclesiastes diz aqui. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada, foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas, porque as palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.